e depois de tanto planar, aportou em Porto, Portugal. No porto de Porto, perguntou à pessoa mais próxima: pode me ajudar? Preciso pegar a primeira fileira na praça onde o Papa vai estar. O nome da pessoa era Pôncio, que por sinal era padre pároco da Matriz de São Paulo, lotada na praça da província. Padre Pôncio propôs a Pedro hospedagem na casa paroquial. Possivelmente pegaria um lugar propício para com o Papa Bento poder prosear. Passada a noite, Pedro foi à praça e pôs-se a esperar, quando pairou ao seu lado um bando de pombos que, em protesto, pediam pela paz entre os povos. As pessoas passavam e nem ligavam. Um papagaio de pirata pulava no puleiro distante cantando: na pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia para o prato, pia o pinto e mia o gato. E aí, galera do quinto ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de literatura infantil. Bem, nós estamos lendo o livro Pedro Pereira Pinto, que é uma criança já adolescente que tem um sonho de conhecer Papa para fazer algumas perguntas a ele. E o mais interessante é que ele vai para o seu pai, diz a sua ideia, seu pai fica meio assustado porque ele quer perguntar algo ao Papa. E de repente ele consegue, o pai compra a passagem, ele vai em viagem para Porto, que é em Portugal, e lá ele consegue uma amizade com outro padre, o padre Pôncio, e a partir daí ele fica hospedado junto ao padre e ele consegue um lugar bem próximo para ver o Papa. Só que nesse período, nesse processo em que ele vai até o local onde o Papa vai aparecer, os animais, os pombos estão protestando, e aí ele começa a observar esse momento. Beleza? O livro é muito bacana, é um livro bem didático, uma linguagem bem acessível, onde eu e você podemos ler e dar altas risadas, porque ele com certeza vai nessa aventura e ele consegue chegar até o Papa, como é tão difícil, mas ele consegue fazer as perguntas que ele tem vontade, beleza? Bem, nós vamos fazer a correção da atividade. Pega o teu livro de literatura, aí abre na página 16 e 17, que nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês. Então vamos lá, dá um tempo para que vocês peguem seus livros, para que a gente possa fazer a correção. Já estão com o livro em mão? Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte: responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando. Então nós estamos estudando o livro Pedro Pereira Pinto, ok? Então vamos lá. Qual é o nome do livro? Pedro Pereira Pinto. Quem é o autor do livro? O autor do livro é Vinícius Viramundos. Professor, onde eu vou encontrar o nome do autor? Né? Aonde está a referência do nome do autor? Bem, a referência do nome do autor está na capa. Então aqui você consegue encontrar o nome do autor, tá? Vinícius Viramundo. É importante a gente ter acesso a essas informações e saber que cada livro foi escrito por alguém. Ou seja, tem alguém que é o autor daquela obra. Então, todo livro que você lê, todo livro que você tiver um momento de leitura, verifique quem é o autor dessa obra, porque na maioria das vezes os autores, eles escrevem vários livros. Bom, a terceira pergunta é: qual o nome do ilustrador da obra? Então tá aqui, Chris Brand é ilustrador da obra, tá? O mais interessante sobre ilustrador da obra é que ele é o responsável para fazer todo o design do livro. Então todo o design, todos os personagens, o Pedro Pereira Pinto, o seu pai, tá? Então esse é o responsável por criar todos esses personagens, tá? Que é justamente a Chris Brand, que é a ilustradora da obra. Então, qual é a função de um ilustrador? É ele que vai desenhar, é ele que vai dar a cara dos personagens, tá? É ele que vai trazer cor para o livro, é ele que vai pensar como vai ser a capa, como vai ser o desenho, o gráfico do livro, tá bom? Próxima pergunta: qual é o nome da editora? Outro nome importante. Então, todo livro, professor, tem a editora? Sim, todo livro tem a editora. Então, o livro Pedro Pereira Pinto foi produzido pela editora Prazer em Ler. Então você lá pode observar na capa do seu livro.
Novamente, todos os livros têm uma editora, então você pode olhar, vá lá nos livros de sua mãe, seu pai, livros de literatura que estão com eles, e verifique quais são os autores e quais são os ilustradores e a editora desse livro. A primeira questão diz assim: durante toda a história, o autor fez uma brincadeira com as palavras. Perceberam isso? Que ele utiliza o P, palavras que iniciam com P, é parecido com um trava-língua. Isso é um exemplo de todo o livro, você vai encontrar essa referência. Então diz, a maioria se inicia com a letra P, coloca um espelho na linha pontilhada e reescreva na posição correta. Então você vai pegar esse quadro onde tem o P, colocar um espelho e fazer o desenho na forma correta, que é a letra P, que é a letra que está sendo utilizada nesse livro. Página 18 diz o seguinte: Pedro tinha um desejo, falar com o Papa. Coloque as letras na posição correta, indicando o país onde o Papa estava. Então, o nome onde o Papa estava, as letras estão invertidas. Então, embaixo, no quadro embaixo, você vai organizar e vai colocar a palavra Portugal, tá? Embaixo você vai colocar a palavra Portugal, que é o local onde estava o Papa. 3. Há muitas formas de nos referirmos às pessoas com quem falamos. Por isso, Pedro deve se dirigir ao Papa adequadamente. Pinte de azul o tratamento correto quando estamos diante do Papa. Então, quais são as opções que você vai encontrar aqui no livro? Primeira, Senhor. A segunda, Vossa Alteza. A terceira, Vossa Santidade. E a quarta, Vossa Eminência. Qual é a resposta correta? Vou deixar um tempo para que vocês possam dar a resposta. Ok? Parabéns para quem marcou Vossa Santidade. Tá? Se você não marcou correto, então vai lá, faz lá a resposta e marca Vossa Santidade. Essa é a resposta correta. Próxima questão é a questão de número 4, que diz, leia um trecho do texto. Olha o trecho. Pedro Peralta, que era, prontamente respondeu ao seu pai. Repetindo a frase, Pedro Peralta, que era, prontamente respondeu ao pai. A palavra em destaque tem o sentido de, a palavra Peralta. Qual é o sentido dessa palavra? Posso repetir? A palavra em destaque tem o sentido de, a palavra Peralta. Qual é o significado dessa palavra? Primeiro, Peralta é preguiçoso? Não. Moleque é a palavra adequada para designar Peralta? Não. Ativo. E a última, mal. Parabéns para quem marcou a opção ativo. Então, Pedro era ativo. A palavra Peralta vai significar, nesse caso, ativo. Ok? Então, parabéns para você que acertou. Se você não acertou, vai lá novamente, lê a questão e tenta responder de forma correta. Se você tiver dúvida, pausa o vídeo e preste atenção na questão. Próximo, crie uma frase com a palavra que você assinalou. Então, você vai criar uma frase com a palavra ativo. Por exemplo, eu poderia dizer o seguinte: Ana, João e Teresa são crianças que são ativas. Adoram realizar as tarefas de casa. Olha aí uma frase que eu criei e eu incluí a palavra ativo. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Nós teremos um próximo encontro. Ainda vamos continuar falando sobre Pedro Pereira Pinto e a sua aventura em conhecer o Papa em Portugal. Valeu, um forte abraço. Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.